Como é que o senhor vê a necessidade de uma reforma do judiciário, de maneira geral, e de maneira específica? O senhor acha que algum ministro ou alguns ministros deveriam sofrer impeachment? E mais, o senhor acha que algum ministro ou alguns ministros deveriam estar presos? Vamos lá. Começar do final. Né? O escândalo do Banco Master nos deixou claro, muito claro, que havia uma relação promíscua entre, no mínimo, 2 ministros do STF e o senhor Vorcaro. Contratos, e já foram demonstrados inclusive os depósitos e movimentação financeira, reuniões indecorosas que em qualquer lugar do mundo levariam a impeachment. Aqui no Brasil não leva. Aqui no Brasil o Gilmar Mendes vem a público dizer o que a imprensa pode ou não pode cobrir sobre o assunto. É pra cobrir a Faria Lima. Não! A relação promíscua na Faria Lima se deu muito por conta do poder político construído em Brasília, nos palácios do Planalto, no Congresso e no STF. Aí vão querer fingir demência. Então, impeachment de ministro do Supremo nesses casos, estou falando de bem objetivo, o caso do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, deveria ser regra, é o que um país sério faria. Só que nós não somos hoje um país sério. O senhor defende impeachment do Toffoli e do Moraes. Do Moraes. E prisão. Quero ver a delação do Vorcaro já para endereçar a prisão. Eu já pedi nas ruas, já fiz 4 manifestações sobre eles esse ano. Em todas a gente pediu impeachment e nas 2 últimas prisão, porque é muito claro o envolvimento. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado para não perder meus direitos políticos falando aqui, mas acho que ninguém nasceu ontem. Todo mundo sabe o que aconteceu ali. Todo mundo sabe que o senhor Vorcaro era o rei do tráfico de influência no Brasil. E ele fez isso onde ele pôde executar. Só que o Senado não faz isso, a começar, porque o senhor Flávio Bolsonaro tem rabo preso e uma dívida de gratidão com o Dias Toffoli e com o Gilmar Mendes, senão a carreira política dele não existiria. Portanto, os tais direitistas que enfrentam o STF sempre capturam pro STF. E 2, porque há um controle político do STF sobre o legislativo por conta do foro privilegiado. Se o STF julga as ações de quem julga eles, você fica numa disputa. E o parlamento sempre sai perdendo, porque também não é composto das pessoas mais incríveis e morais do mundo, né? Eu não imagino o Alcolumbre e o Renan Calheiros se reunindo para moralizar o STF. Eles querem se reunir para fazer negócios com o STF. Essa é a natureza dessas pessoas. Então tem que chegar um presidente da República que não tem rabo preso, que era o que imaginavam que o Bolsonaro ia fazer. Que não é próximo e que não tem uma agenda política com esses ministros do STF, como é o caso do Lula. E aí endereçar uma agenda sobre o judiciário. Não só na parte dos privilégios, penduricalhos, né, que não estão no topo do judiciário, mas sobre o STF, sobre decisões monocráticas que já passou e o Bolsonaro vetou, sobre o período, né, que eles sentam em cima dos processos lá quando eles pedem vistas, sobre escritórios de advocacia, sobre período de mandato, sobre o foro especial, o foro privilegiado não ser tocado pelo STF, mas sim por desembargadores selecionados que têm mandatos de 2 anos e não julgam parlamentares dos seus próprios estados. Medidas óbvias, naturais, e que transformem a Corte Constitucional numa Corte Constitucional e não numa última instância. Na Europa, a maior parte dos tribunais são cortes constitucionais, elas tratam de temas abstratos. Aqui no Brasil, a gente trata de tudo. Cara, só vou te passar a bola. Um segundo. 8 mil ações no Brasil no STF. Nos Estados Unidos, 50. Carla, quer fazer a última? Nós estamos terminando. É a última rapidinho. O senhor falou aí sobre tempo de mandato. Qual que seria a sua proposta em relação a isso? E em relação a ampliar a Suprema Corte? O senhor também acha que tem que ter um número maior de ministros? A ampliação é uma parte de uma estratégia muito brasileira da gambiarra. É o puxadinho pra gente conseguir compensar maiorias. Eu acho que a gente tem que pular a etapa do puxadinho. A gente tem que reformar para ter uma boa Corte Constitucional. O Brasil forma muito advogado no Brasil. Existem grandes faculdades, existem grandes juristas no Brasil. Nós temos condições de ter bons ministros do STF, com mandatos, cumprindo apenas sua missão de defesa da Constituição brasileira. Ponto. Discussão de temas abstratos. Hoje eles discutem temas concretos. E hoje eles ainda ficam tentados discutir esses temas concretos com o advogado do seu parente. Aí vira marmelada. Então, esses puxadinhos eu acho que não vale a pena. É como se a gente pegasse um problema e resolvesse com outro. Tá certo. Qual o tempo ideal de mandato? Desculpa. Podemos discutir 10 anos, é um tempo bacana. E não vejo problema nenhum em... então, o Zema veio com essa proposta, acho que o Flávio também tá falando. Não, tem que ter 60 anos de idade. Isso, não precisa. idade mínima é 60 anos. Também não. Também já temos muitos problemas com gerontocracia no Brasil e manutenção de privilégios das gerações antigas. Pode ser 40 anos que seja. Se um jurista é brilhante, tem notório saber jurídico, tem capacidade de discussão de temas constitucionais, como existem muitos grandes professores na faculdade aí da USP que eu conheço, pode ser um ministro do STF. Tem um mandato, exerça, e que tem o filtro de entrada para eles discutirem temas abstratos ligados à constitucionalidade e não casos concretos. Aí o Supremo volta para a caixinha, cuidamos das emendas para o Legislativo voltar a cuidar de temas nacionais e o Executivo executa, como qualquer lugar normal e democrático é. Eu, como um grande democrata, defendo isso.